Eu posso te dizer com todas as letras. A doutora Beatriz, o Ressignifique a Menopausa, me trouxeram de volta para mim. Para mim. Eu me reencontrei. A Giovana de 30 encontrou com a Giovana de 45 e foi um encontro lindo. Hoje somos uma só. Olá, meninas do meu Brasil e de todo mundo, porque é isso mesmo, o Ressignifica a Menopausa está espalhado no mundo inteiro. A gente já alcançou os Estados Unidos, Espanha, Portugal, Angola, Austrália, o que você puder imaginar, o Ressignifica a Menopausa já chegou. Seja muito bem-vinda, me chamo Beatriz Tupinambá, eu sou criadora do método Ressignifica a Menopausa e nesse evento, nessa minissérie, eu vou te mostrar como é possível ter a sua vida de volta em 3 meses e se livrar dos sintomas do climatério e da menopausa. Primeiro, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui o depoimento de quem aplica esse método na sua vida. Dá uma olhadinha aqui na transformação. Desde que eu comecei a fazer o curso, eu já aprendi tanta coisa já mudou na minha vida. Em tão pouco tempo que é inacreditável. Essa noite passada, eu dormi a noite inteira. Pela primeira vez em muitos anos. Eu tô super feliz. A impressão que eu tinha é que eu já estava morta em vida. Então, você se conformar com algo que não tá bom, pelo amor de Deus. Então, isso é passado. Já durmo uma noite inteira, já não tenho aquele cansaço que tinha, perdi 12 quilos, pronto, voltei a ter aquela alegria, não é? Que era fundamental. Eu estava muito assustada porque eu não me reconhecia. O depoimento já fala por si só, já mostra pra você o quanto realmente é possível ter a sua vida de volta e se livrar desses sintomas desagradáveis da menopausa. E esse é o objetivo dessa aula, dessa minissérie. Eu vou estar esses 3 dias aqui conversando com vocês, para vocês exatamente verem, acreditarem, ver que é possível com outra pessoa, ver se é possível com você também. A gente não precisa viver com sintomas desagradáveis da menopausa do climatério. Então o objetivo principal dessa minissérie é esse. O outro objetivo, não menos importante, é a gente voltar a se reconhecer. Porque isso é uma questão muito frequente que vem para mim. As mulheres que estão nesse período de climatério e de menopausa começam a não se reconhecer mais. Não se veem mais a mesma pessoa. Doutora, eu sempre era assim, agora eu tô assado. Eu sempre fui uma pessoa ativa, agora eu não tenho mais energia pra nada. Eu sempre tive uma libido fantástica, agora eu não consigo nem mais olhar pro meu marido. Eu sempre fui assim. As pessoas não se reconhecem mais, se olham no espelho e não veem mais a mesma pessoa. Isso não pode acontecer, né? Não é porque a gente fez 40 anos, porque a gente fez 50 anos que a gente se transformou, não. Você tá aí, você tá. A gente pode se reconhecer, a gente pode se achar. Esse é o segundo objetivo. O outro objetivo é provar pra vocês que menopausa, climatério, essa fase que a gente tá entrando agora, é a melhor fase da sua vida. Eu falo isso com muita propriedade, não falo com pouca, não. Talvez dessa frase aqui tenha despertado esse burburinho na internet comigo. As pessoas começaram a aparecer, não, que absurdo, menopausa é a pior fase da vida, menopausa é isso, menopausa é aquilo, você só deve estar falando isso porque você nunca passou pela menopausa. Eu ouvi tanta coisa quando eu falei essa frase aqui pela primeira vez, não. Mas até o final dessa semana, dessas 3 aulas, eu vou mostrar pra você que isso aqui, ó, é mais pura verdade. Menopausa é a melhor fase da vida da mulher. Você deve estar aí se perguntando, quem sou eu? Né? Quem é essa doida aí que tá falando na frente que menopausa é a melhor fase da vida da mulher? Quem é essa maluca que tá dizendo que tem uma solução, que tem um caminho, que sabe um método? Se eu já procurei diversos tratamentos, eu já fui em mais de sei lá quantos médicos, se eu vejo minha avó sofrendo, eu vejo minha mãe sofrendo, que isso é natural, que é da idade, da onde que vem isso, né? Você deve estar aí se perguntando. Então eu vou me apresentar novamente, me chamo Beatriz Tupinambá, né? Sou criadora então do método Ressignifica a Menopausa. Eu sou ginecologista, especialista em longevidade feminina, sou professora da pós-graduação de ginecologia endócrina, exatamente na cadeira de climatério e menopausa. Né? O que quer dizer isso? Então, quando a gente termina a faculdade, a gente faz uma residência em ginecologia e obstetrícia e a gente faz uma especialização em ginecologia endócrina. Nessa especialização para médico que já tem residência formada, já é especialista, eu dou aula para esse médico, para o médico já especialista. Então, aqui na Universidade do Rio de Janeiro. É com essa bagagem que eu vou falar com vocês. É de muito estudo, é uma vida inteira estudando sobre esse assunto. Muitos livros também, muitos livros lidos, mas eu ia falar de muitos artigos lidos.
E o que eu vou trazer para vocês não é rodapé de artigo, não é cantinho de livro, não, eu vou trazer para vocês a prática do que dá certo. O que aplicado na sua vida funciona. O que faz você realmente se reconhecer. O que faz realmente você se livrar dos sintomas da menopausa. É isso que a gente vai conversar aqui. É sobre isso. Eu não quero falar para vocês nenhum detalhezinho, não. Eu quero que vocês coloquem na prática e já vejam a transformação acontecendo em você. Ela faz o desenho do intestino, aí fala dos alimentos que inflamam o intestino, o que acontece porque inflama, né? Então, assim, e outra coisa, foi tão interessante a parte da alimentação também, porque até o meu refluxo melhorou já. Eu já me senti exatamente como você se sente agora. Já me senti perdida, muita informação, a gente não sabe nem o que vai fazer, vem informação contrária uma da outra, informações completamente desconexas de tudo quanto é lugar. Eu sei exatamente o que você está passando. Então, antes de te contar como é que essas pessoas conseguiram ressignificar a vida delas, como é que funciona, eu vou te contar como é que eu criei esse método, né? Da onde que ele vem. A minha mãe entrou na menopausa, né? Essa parte de climatério, a entrada na menopausa dela, nem percebi tanto, foi mais leve. Só que as coisas foram sempre piorando. E eu achava aquilo normal. Olha, digo mais uma vez, eu já era médica e já era ginecologista, inclusive. E eu falava, gente, tem que aprender a lidar com isso, né? A nova fase que a minha mãe tá passando, graças a Deus, ela chegou na menopausa, não morreu antes. Então, vamos até festejar que tá passando por tudo isso. Então, a gente tem que se adaptando, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que saber lidar com aquilo. Só que ela foi piorando, ficando cada vez mais deprimida, se transformando. Eu não reconhecia mais a minha mãe. E eu tava sempre percebendo aquilo, né? Foi ficando cada vez mais difícil pra gente. Tanto pra mim, quanto pra minha irmã, pros nossos filhos. E aí teve um dia que a gente foi viajar, nossa primeira viagem que a gente fez pra Disney, já era nascido o filho da minha irmã e o meu mais velho. Aí a gente foi viajar. Aquela empolgação, né? Nunca ninguém tinha conhecido, nem ela também, nunca tinha ido à Disney, a gente levou todo mundo. E aí quando chegou lá na Disney, a gente foi, mãe, bora pro parque, não sei o que, vamos passear, nanã. Aí ela, não vou ficar aqui no hotel, vão vocês. Aí a gente vai, gente, como assim, mãe? Vai ficar no hotel? A gente veio pra Disney, né? A gente tá aqui na Disney, vai ficar no hotel. O hotel, gente, era até bonitinho, tá? Porque era o hotel da própria Disney, mas mesmo assim, não era o objetivo da viagem ficar no hotel. Só que a mãe não tinha ânimo pra levantar pra ir pra parque nenhum, aquele dia ali já tinha dado pra ela. A gente, não, mãe, vamos sim, não sei o que, não, vão vocês. E aquela viagem foi uma viagem toda meia angustiante, sabe? Aquela coisa que você vê, aquela pessoa assim, pesada de espírito, sabe? Era reclamação por estar na fila, era reclamação do calor, era reclamação do não sei o que, não curtia, tudo era assim. A gente não tinha libido de viver, né? Não tinha aquela alegria que combinaria tanto com a Disney. E aquilo era completamente diferente da mamãe. A mamãe nunca tinha sido assim. Ela aproveitaria, ela faz muito bem papel de vó, papel de mãe. Ela sempre cuidou de mim e da minha irmã sozinha. Criou nós duas sozinhas, sempre com muito gás, muita disposição. Então, ela trabalhava durante o dia, ela trabalhava durante a noite para conseguir sustentar eu e a minha irmã. E ela sempre teve muitas agarras, sabe? E ela tava assim, definhando, né? Tipo assim, a energia dela indo embora, não tinha libido de viver, não tô nem falando de libido sexual, não. E aí, quando eu me parei naquele momento, eu era médica da família, era a minha especialidade, eu era ginecologista e eu não sabia resolver aquilo. Aí eu falei, gente, não é possível, sabe? Não é possível, eu não posso perder a mamãe pra essa doença, né? Pra essa questão, pra questão da menopausa, a questão do climatério, eu tenho que saber fazer alguma coisa. E aí, foi aí que deu esse estalo, de que a gente já tá, sei lá, já era 2000 e pouco, né? Século 21 já, e eu não consegui resolver um problema de menopausa, gente, deve ter alguma solução. E eu era aquela médica super, não sei, não atualizada, retrógrada, cabeça fechada, era exatamente o que eu tinha aprendido na faculdade. E é assim que as pessoas nos ensinam, né? A gente tem essa doutrina de achar que isso é natural, que a mulher tem que
que aguentar, que é da idade, que é assim mesmo, que é isso. Aprenda a viver assim, você tem que viver feliz assim, apesar disso. Isso não se resume só na viagem da Disney, né? É o dia a dia da pessoa, tá muito mais complicado. A mãe mesmo dizia que a única coisa que ela tinha vontade de fazer era ficar na cama. Então qualquer coisa era a oportunidade dela deitar, ela não tinha vontade de fazer nada. Isso atrapalhava todo o convívio familiar, né? Ela perdia a oportunidade de estar convivendo com o neto dela. A gente ali sempre foi nós três e aquilo tava se desmoronando. E falei, gente, chega, não, né? Basta, vamos parar com tudo isso, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que tomar uma atitude, a mamãe tem que voltar a ser quem ela sempre foi. E aí eu estudei muito, né? Fiz vários tentativas, testes e estudos e muitos artigos científicos, muitas especializações para finalmente ter a mamãe de volta. Eu acabei vendo, né, que também as pacientes do meu consultório, em paralelo, são sempre as mesmas queixas, né, quando a gente vai chegando nessa idade. Então doutora, eu não tenho ânimo para levantar, eu tenho insônia, eu não tenho libido, minha pele tá sempre ressecada, meu cabelo tá caindo, eu não tenho disposição, é sempre os mesmos sintomas. E acabei que fui aplicando a metodologia, na época eu nem chamava ainda de método, que foi ali que eu percebi que existia realmente um método por trás, mas eu fui fazendo o que eu fazia com a minha mãe, eu fui fazendo com os meus pacientes. E o mais interessante é que a gente foi percebendo, a gente não, né, na verdade eu, fui percebendo que isso vem acontecendo de maneira silenciosa, mas a partir dos seus 35 anos, né? Falo para vocês também outro exemplo de família, né? A minha irmã, logo depois, começou a entrar nessa fase de climatério e diminuição de rendimento de trabalho, coisa que ela não pode, porque a minha irmã também sempre trabalhou que uma louca, veio... Não, gente, eu quero isso aí pra mim também, porque conseguiu melhorar minha mãe, não vai melhorar a gente, não vai me melhorar. E a gente foi aplicando em outros pacientes mais novos e em mim mesma, e quanto mais cedo aplicar, até mais resultado a gente tem. Então isso é um guia que cabe em mulheres que estão tipo, há 10 anos de menopausa, mulheres que estão na menopausa, que acabaram de entrar, ou mulheres que ainda nem entraram na menopausa. Esse movimento foi muito legal, porque eu comecei a receber o retorno, né, tanto das pacientes quanto da minha mãe, e esse retorno da transformação, né. Doutora, me reconheço agora, doutora, estou vivendo bem agora, estou feliz, eu estou... Sabe? Quando a gente começa a receber esse retorno dessas pacientes é muito legal. E da minha mãe, então, foi fantástico, porque eu tive a minha mãe de volta e aquele elo de nós três que estava se partindo, eu consegui restaurar. Esse movimento de transformação foi crescendo tanto, eu fui recebendo tanto feedback positivo e eu percebi que realmente ali eu tinha uma missão e que eu queria realmente fazer crescer com que mais mulheres voltassem a se reconhecer, tivessem a sua vida de volta, porque é realmente muito triste, gente. Quando a gente está passando pela menopausa, pelo sofrimento, pela dor da menopausa, não é só a gente que sofre, não. É o filho que você tem, é a filha que você tem, é o parceiro, é a amiga, é a irmã, é quem estiver perto, é quem te amar. Todas as pessoas que amam sofrem junto com você. E aí eu precisava estender isso, né? Aí que eu criei esse jeito de levar o método Ressignifica Menopausa até vocês aí. Porque eu não dava conta mais de atender também tanto paciente, essa transformação teria que aumentar, teria que atingir um maior número de mulheres. Porque nós podemos nos reencontrar, nós podemos ser felizes de novo, nós podemos nos livrar dos sintomas da menopausa. Em 3 meses, não precisa mais do que isso. Em 3 meses você consegue ter sua vida de volta. Então, antes de começar a falar dos 6 erros, o que você precisa fazer para realmente aproveitar 100% aqui dessa semana, dessa minissérie transformadora? Primeiro, gente, comprometa-se, tá? Não adianta só eu ficar aqui falando. Igual a história que eu acabei de contar da mamãe, ela só teve a transformação porque teve a parte dela também. Então não adianta eu ficar aqui, eu vou dar os meus 50%, vou dar 100% desses 50%, mas você daí tem que dar os seus 50% também. Então, reserva essa semana para você fazer, se dedicar totalmente a isso, para você realmente viver essa transformação, aplicar as coisas que nós vamos conversar aqui. Então, a gente vai ter aula hoje, né, que a gente já está tendo, na quarta e na sexta-feira. Então, sempre ao meio-dia, tá? E a gente pode também... A gente vai ter algumas lives no decorrer da semana, então me segue lá no Instagram, é a principal rede social que eu acabo me comunicando. Então, voltando aqui, vamos falar sobre os 6 principais erros. Vou começar pelo primeiro. Gente, é até difícil escolher qual que é o primeiro, tá? Porque bobear não é um mais importante do que o outro, não. Só que eu tenho que ter uma ordem pra falar.
Mas o primeiro, que eu acho que é muito engraçado de vocês, vou até colocar aqui. O erro 1 é achar que tem um remédio milagroso. Vocês acham que tem remédio milagroso? Que eu vou chegar lá na farmácia e vou falar assim, me dá esse remedinho aí, que é exatamente o mesmo remédio com a mesma dosagem, que é pra todo mundo, e você vai tomar aquilo e a sua vida vai mudar. Você vai ficar livre de todas as coisas, como um passe de mágica. Gente, milagre, eu juro que eu acredito que existe, mas eu não acho que a gente deve ficar esperando que ele aconteça na nossa vida. A gente deve fazer por onde, fazer outras coisas, e se o milagre vier, é ótimo. Mas ir lá na farmácia achar que você vai comprar milagre, não acredito que esteja à venda. Por vários motivos, eu vou explicar por que vocês não devem acreditar em remédio milagroso. Motivo número 1 é ter a mesma dose de um hormônio para todas as mulheres iguais, achando que a menopausa de uma mulher é igual a menopausa de outra, que uma precisa de um hormônio de uma quantidade X, que é a mesma quantidade que a outra mulher precisa. Só aí já dá errado. Tá? Cada pessoa, cada mulher tem a sua menopausa, do seu jeito. A menopausa é super, sim, peculiar, é quase uma impressão digital. Cada uma vai ter a sua. Por que acontece isso? Porque a localização de receptor para hormônio, cada um tem o seu. Então pode ter gente que tem mais receptor para hormônio, por exemplo, no coração. E aí, quando ela entra no menopausa, ela tem mais risco cardíaco, ela vai ter mais hipertensão, ela vai ter problema de depósito de placas de ateroma, ela vai ter maior risco cardiovascular. Ou não, ela tem mais receptor na região pélvica, então a questão do ressecamento vai ser muito mais intensa. Entendem? Cada pessoa, de acordo com a quantidade de receptor que tem naquele sistema que a gente está falando, ela vai ter a menopausa com aqueles determinados sintomas. Então, uma mesma dosagem para todo mundo é com certeza assim, que vai dar errado. Um outro motivo é que, gente, quando a gente toma um remédio por via oral, um remédio hormonal por via oral, mesmo que ele receba o mesmo nome do nosso hormônio, por exemplo, um remédio oral que se chama estradiol, existe até. Quando a gente engole ele passa por uma metabolização hepática que faz com que ele deixe de ser exatamente o estradiol. Ele passa a ser um outro hormônio. Ele toma as características de remédio de hormônio e não de um mesmo hormônio. Então essa diferença, gente, é muito importante. Porque quando a gente usa uma reposição hormonal por via transdérmica, por via de implante, por uma via que vai direto para a corrente sanguínea, o que acontece? Quando aquele hormônio se for, né, um isomolecular, se for um hormônio com a mesma estrutura molecular do que o seu hormônio produz, quando ele entra lá em contato com a célula, com o receptor da célula, a célula, o receptor ali, não sabe. Aquele hormônio é a Beatriz que voltou a produzir porque ela tinha parado de produzir, e graças a Deus ela voltou a produzir, ou não, é um hormônio que está vindo da pele dela porque ela passou o creminho de hormônio. O receptor não sabe disso, porque a estrutura molecular é a mesma. E quando a estrutura molecular é a mesma, ele se liga naquele receptor e faz o fechamento perfeito, de tipo chave-fechadura mesmo. E quando esse agrupamento é feito de uma forma correta, perfeita, a função que é exercida pelo aquele hormônio, naquele receptor, se mantém igual ao seu hormônio. Só que quando liga uma coisa chamada remédio de hormônio, pílula anticoncepcional, um remédio de hormônio, quando ele se liga naquele receptor, ele não acopla perfeito naquele sistema chave-fechadura. E o que acontece? O efeito não é o mesmo. O receptor não vai gerar aquele mesmo comando perfeito que ele geraria para fazer as mesmas funções que aquele hormônio faria normalmente. Então, gente, hormônio isomolecular faz função igual ao hormônio que a gente produz. Hormônio sintético, ele não consegue fazer as mesmas funções, ele não produz os mesmos efeitos do nosso hormônio, tá? Então, é super importante. Então, não adianta a pessoa eu recebo mensagem pra caramba, mas doutora, você tá falando isso aqui, mas qual é o remédio para comprar na farmácia? Me fala o remédio, me fala não sei o que, qual é o remédio? Não tem remédio milagroso. Uma pessoa assim há pouquíssimo tempo falou assim, tá bom, mas você tá falando isso assim, assim, assado, mas qual é o remédio? Me passe, qual é a dose? Sabe? Não tem esse milagre. Um outro motivo, então, né? Eu já falei 2 motivos. Primeiro eu falei que a dose é diferente, o problema da dose. O problema de ser via oral.
E o problema de efeitos colaterais, olha só que interessante. Um outro motivo para você não acreditar em remédios milagrosos. Efeitos colaterais. O que pode causar? Gente, hormônio sintético, o que ele pode causar? Primeiro, assim, aumenta risco de trombose, né? E trombose é uma doença seríssima, é grave, não é besteira, né? Ela pode ficar realmente num trombo ali parado na perna ou em qualquer outro lugar? Pode, mas esse trombo pode se soltar e parar em locais que comprometam gravemente a saúde, como o caso de uma embolia pulmonar, que a pessoa pode até morrer. Isso tem acontecendo com muito mais frequência, até pelo uso indiscriminado de pílula anticoncepcional. Todo mundo sabe de uma história que tem acontecido, está sempre mostrando na televisão, todo mundo tem algum amigo que conhece alguém. Tá chegando perto da gente, né? Cada vez mais a gente vê essas histórias de mulheres novas indo parando na UTI por conta de trombose e embolia pulmonar causada por pílula anticoncepcional, que é um hormônio sintético. Tem gente tratando o climatério com anticoncepcional, né? Parece simples, né? Você tá com uma alteração na progesterona e no estradiol, eu vou dar o quê? Anticoncepcional, que tem estrógeno e progestágeno. E acha que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. São coisas completamente diferentes e aumentam muito mais a chance de uma trombose. Além de aumentar a chance de câncer. Estrogênios sintéticos e progestágenos, que são progesteronas sintéticas, elas se ligam em receptor proliferativo da mama. Ela não se liga no receptor inibitório, ela tem mais afinidade para o receptor proliferativo. Além disso, ela faz com que apareçam mais, ela desperta mais o surgimento na periferia ali da célula de receptores proliferativos. Então eu vou ter mais receptor proliferativo e eu ainda vou me ligar mais em receptor proliferativo. Então eu aumento muito mais a chance de esses eventos, tipo displasias e aparecimento de tumores e câncer, em quem usa de forma contínua hormônio sintético. Outra coisa, outro efeito colateral, gente, não precisa nem acreditar em mim, tá? Se você abrir a bula desses remedinhos lá, vai estar escrito na própria bula deles. Outra coisa que acontece é distúrbio de humor. Então, quer dizer, você está numa fase que já te propicia distúrbio de humor. Você já tem mais chance de ter ansiedade, você já tem mais chance de estar com depressão, você já tem mais chance de tudo isso. E o que você faz? Você toma um remédio para... Crente que você vai diminuir a sua chance, mas não, a sua chance aumenta. Não faz sentido nenhum, né? E a outra coisa que eu acho que é super importante, que deveria fazer vocês pensarem 10 vezes antes de usar um remedinho milagroso achando que vai resolver, é perguntar para quem usa. Isso aqui é batata. Vira para alguém que usa esses remédios e fala assim: e aí, desde que você começou a usar esse remédio, a sua vida melhorou? Você está se sentindo melhor depois que você passou a usar essa medicação? Você sentiu melhora? Gente, ninguém vai responder que sim. Sabe o que eles vão responder que sim? O calor melhorou. O calor melhorou. O calor melhora mesmo com esses remédios milagrosos. Mas você querer resumir uma menopausa inteira e todos os efeitos que ela causa no seu organismo e na sua vida social como um todo, simplesmente ao seu calor, contando que dos efeitos colaterais que eu acabei de dizer para vocês, aqui o risco não compensa o benefício, mas não compensa mesmo. E tem outros modos muito, assim, que não causam essa desgraceira toda aqui, de você se ver livre desses calores. Então, gente, só existe um jeito certo de tratar a menopausa. Para mim, antes do curso, a menopausa se resumia no fogacho, só. Aí depois que eu fui ver que não é só isso, tem outras coisas, e você não vai percebendo. Então, assim, o curso, ele veio para abrir meus olhos, assim, para cuidar mais de mim. E a gente começa a se ver com os outros olhos, falar assim, tem solução para isso, né? E ela fala sempre, não precisa ser a pior fase. Não precisa mesmo. Mas antes eu não sabia disso, fazer 48. Mas você queria estar com... Não queria. Queria estar com 48 mesmo. Esse jeito aqui, não. Então, não faz parte do método Ressignifica isso aqui, tá? Nunca. Nossa, jamais colocaria isso aqui como uma metodologia de resgate de vida. De jeito nenhum. Só existe um jeito de tratar a menopausa, e o climatério, que é o jeito certo, que é o jeito que tá lá no Ressignifica, que vocês vão aprender nesse guia do passo a passo o que tem que fazer. Bora lá pro erro 2.
O erro 2, que é um erro também muito comum, que é o quê? Deixa eu escrever aqui também, a gente não se perder. Erro 2 é esperar um ano. Esperar um ano, esperar entrar na menopausa para começar a aplicar o método. Gente do céu, completamente desnecessário isso. Quer dizer, doutora, eu tenho que sofrer durante um ano para finalmente eu... Sabe, um negócio que não faz sentido nenhum? Claro que não. O quanto antes você colocar a metodologia em prática, muito melhor, né? Menos tempo de sofrimento. O que eu recebo de depoimento, falando exatamente, se eu tivesse esse conhecimento antes, se eu soubesse disso há 10 anos, se eu soubesse não sei o quê. Porque quanto antes você souber, quanto menos você sofrer, melhor, né? Ninguém quer sofrer, não, preciso sofrer um ano para depois ser feliz. Claro que não. Você pode passar direto por essa parte aí do sofrimento. Então, para vocês entenderem mais ou menos uma linha de vida, eu gosto muito de mostrar isso para vocês nas minhas aulas. O climatério, gente, o climatério é o período que antecede a menopausa. Então, é um período assim que os hormônios começam a cair até que eles somem. Então, nesse período de queda hormonal, que a gente não está no nosso auge dos hormônios, eles podem começar ali a partir dos seus 35 anos. Podem durar 10 anos até você entrar na menopausa. Então, por exemplo, uma mulher que entrou na menopausa aqui com, 48, por exemplo. 48, entrei na menopausa. Lá, a partir dos seus 35, 38 anos, você já está sentindo vários sintomas do climatério. Mulheres que entraram aqui com 55, você já vem tudo essa bagagem aqui antes, que você pode estar sentindo algumas alterações que diminuem, diminui essa qualidade de vida. Quais são, né, esses principais sintomas para ter um alerta aí para você, se você ainda está com ciclo menstrual? Primeira coisa, alteração de ciclo menstrual, seja ela qual for, é sinal de que o hormônio não está lá, essas coisas. Então pode acontecer encurtamento de ciclo. Então você tinha sempre um ciclo de 30 dias, passou a ter um ciclo de 26. Tinha sempre um ciclo, de 28, passou a ter um ciclo de 24. Encurtamento de ciclo é um sinal. Alargamento, então quer dizer, eu fico 1 mês, 2 meses sem menstruar, fico 45 dias sem menstruar. Isso não me acontecia antes. Sinal de climatério. Outra coisa, alteração de sono. Seu sono não é mais como era, não é mais reparador como era. Você tem um sono muito mais leve, você passa a acordar cansada, parece que não dormiu direito. Esse sono mais suave, sinal de climatério. Alteração de humor, a pessoa está sempre irritada, uma TPM constante, uma TPM muito mais longa, você não tinha essa TPM antes. Quando a gente começa a se cuidar aqui, primeiro, você empurra mais pra frente, você que iria entrar na menopausa com 48, entra um pouquinho mais lá pra frente. Além de você empurrar, você passa por esses 10 anos com muito melhor qualidade de vida, sem sintomas específicos do climatério da menopausa. Então, gente, quanto antes aplicar a metodologia, ou quanto antes você se cuidar, muito melhor. Quanto antes você tiver esses conhecimentos do que você deve fazer nessa fase, não ficar perdida, como todos nós ficamos, quando a gente começa a descobrir que a gente não precisa sofrer, né, nessa época. Quanto antes você souber de tudo isso, quanto antes você tiver esse poder na sua mão, transformação na certa. E aí você entra na menopausa de uma forma muito mais lenta, muito mais gradativa, com muito menos sintoma, mais leve, né? A gente não precisa sofrer para entrar na menopausa. Não é assim que tem que ser. Bora pro erro 3. Então vamos lá pro erro 3, gente. Então, o erro 3 é não associar os sintomas com a menopausa. O que eu quero dizer com isso? Não associar os sintomas com a menopausa e o climatério. O que eu quero dizer com isso, gente? Vocês vivem inventando desculpa para as coisas que vocês sentem. E as desculpas são as mais,
sei lá, as mais engraçadas possíveis, porque vocês inventam todas. Já tive história, gente, que chegou pra mim, que a paciente reclamou de queixa de libido pro médico. Aí o médico falou assim, não, mas isso é normal, você já tá casada há 30 anos. Tu tinha que trocar de marido. Se fosse garoto novo, se fosse gente nova, você não teria que ser alteração de libido, não. Já ouviram isso? Você já ouviu, né? Porque, é frequente pra caramba. Então a gente vai botando culpas nas coisas. Então, não, é porque o meu casamento é longo, por isso que eu não tenho libido. A gente vive brigando, eu e meu marido, não é porque eu tô irritada, estressada, que eu vivo constante TPM. Não, é porque a gente tá passando por muitas coisas, porque teve a crise, porque a gente tá o tempo inteiro no mesmo apartamento, por isso que a gente tá brigando o tempo todo, né? Eu que tô estressadíssima, não. Eu tô muito cansada, eu não durmo direito, mas eu não durmo direito porque eu tenho barulho que tá acontecendo na rua. Eu vivo cansada porque o meu trabalho está muito cansativo. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que pelo menos ter essa percepção da importância temporal disso. Todas essas mudanças, todas essas pioras na qualidade de vida vêm ocorrendo na vida de vocês desde os seus 35 anos, desde os seus 30 e poucos anos. Você parar pra pensar, antes disso, realmente, não tinha essas coisas. Tem que alertar pra esse tipo de coisa. Então, tem muita gente que eu conheço também que fala assim, não, eu passei muito bem pela menopausa, eu não senti nada. A literatura comenta até que existe isso, que existe 10% das mulheres que entram no climatério da menopausa e que não sentem nada. Eu duvido até dos 10%, gente. Que eu acho que se você perguntar lá a fundo, perguntar direitinho, você encontra alguma coisa. Porque é aquele negócio, não, eu não senti calor e aí eu passei bem pela menopausa. Mas a pessoa teve uma depressão, a pessoa ganhou 10 quilos, a pessoa não tem disposição pra nada, só que ela tá super bem, ela passou super bem pela menopausa, porque calor ela não tem, fogacho ela não tem. Então vocês têm que parar, entendeu? Parar, ter esse alerta, ter esse autocuidado, essa autoobservação, que como essa fase da vida está influenciando na qualidade de vida de vocês. Bora pro erro número 4. Então, o erro número 4, gente, é quando a gente desconhece o fato de estar tudo conectado. Gente, isso aqui é importantíssimo, porque infelizmente, né, a medicina de hoje em dia, ela desconecta tudo, né? Então a gente tem essas especialidades, as subespecialidades, né? As pessoas hoje em dia já são especialistas do especialista do especialista do especialista e não veem o todo. Então a pessoa é especialista apenas, sei lá, no dedinho mindinho, então ela é especialista, ela não quer saber o que está acontecendo com o resto, né? Só que acontece que o dedinho mindinho só existe ali porque tem a mão, porque tem o braço, porque tem a circulação. Então a gente está sempre conectado. A gente não é nem só conectado o nosso corpo, mas como a gente é conectado com o nosso espírito, como a gente é conectado com o nosso exterior, né? Com as energias, com o que a gente emana e o que a gente recebe, e o mundo inteiro está conectado, e eu estou conectada aqui com você, e isso que é muito legal da nossa vida, né? O quanto um órgão depende do outro. Então, se você não souber disso, quanto uma pessoa depende da outra, quanto um órgão depende do outro, a gente pode ir trazendo do grande para o menor. Se eu não souber disso, as coisas não vão nem para frente. Porque é super importante você entender que se você tiver uma vida estressante, sabe? Se você viver estressado, se você não souber lidar com o estresse, aquele estresse vai influenciar no seu intestino não vai mais absorver os nutrientes direito, não vai trabalhar direito, vai viver inflamado. A inflamação intestinal não vai deixar, por exemplo, que você durma direito. Gente, não dormir direito faz o quê? Faz com que a nossa tireoide não funcione direito. A nossa tireoide não funcionar direito faz o quê? Faz que você chegue na menopausa muito mais rápido do que você poderia chegar se você não estiver na menopausa ainda. Então, uma coisa é conectada com a outra. Então, o que você vai ingerir de alimento vai influenciar diretamente, porque está agindo lá no intestino, como eu falei, que estaria agindo no sono, que está agindo na tireoide, que está agindo no ovário. Então, o que você come está diretamente ligado ao período que você vai entrar na menopausa na sua vida. Tudo é conectado, tá?
é muito importante que a gente tenha essa visão do mundo, né? Como a gente é conectado com as coisas, com as nossas energias, como isso influencia a nossa vida. Então é claro que influencia a sua vida o jeito que você enxerga a vida, né? O jeito que você vê a sua menopausa vai influenciar diretamente na sua menopausa. Então, ao mesmo tempo que eu falo para vocês o tempo todo, mas é exatamente isso, que você deve valorizar os seus sintomas, que você não deve ficar escondendo as coisas, botando ali embaixo do tapete, você tem que acordar para isso, você tem que valorizar. Ok, valoriza, acorda para a vida, vê que você tem aquele sintoma, trabalha em cima e resolve. Não é para ficar nessa amargura de tipo, eu tô morta, eu tô cansada, eu não aguento mais, a menopausa é horrível, isso vai dando um peso muito maior para suas costas. Isso é muito pior, muito pior. Não supervalorize sintomas. Você tem aquele sintoma, você checou, você olhou, você acordou para a vida, vai lá, trabalha em cima dele e resgate a sua vida de volta. Então, quando a gente tem essa visão mais limpa, né, mais assim, só verdadeira, só nua e crua dessa realidade, as coisas têm um peso muito menor, tudo se torna mais leve, o seu tratamento vai ser muito mais fácil, você vai ver a vida de um jeito muito melhor, você consegue ressignificar muito mais fácil. Então é muito importante a gente ressignificar o nosso pensamento antes de tudo, porque não adianta, por exemplo, você se cuidar, não, vou fazer isso, mas eu sei que vai dar errado, eu vou fazer isso, mas vai ser mais um tratamento que vai dar errado, eu vou fazer não sei o que, mas vai dar, sabe? A gente tem que ter essa ideia de que essa energia, essa conexão com o nosso estado de espírito vai influenciar no tratamento de vocês, vai influenciar na vida de vocês como um todo. Você vai viver muito melhor se conseguir ter uma vida muito mais leve, se conseguir imaginar, viver as coisas de forma mais leve, né? Bora pro erro número 5. Então, erro número 5. Bora lá pro erro número 5. Separei como erro número 5, gente, porque a gente usa antigas crenças, aquelas crenças limitantes, sabe? Como desculpas. O que eu quero dizer com isso? Eu quis deixar isso aqui bem claro como um erro, porque isso aqui é muito comum de vocês fazerem, né? Até porque é costume mesmo, né, da nossa sociedade. Como eu falei pra vocês no início, que a gente tratar a menopausa, saber que tem vida após a menopausa é uma coisa muito nova. Se a gente for olhar nos seus avós, não tinha isso. Então, quando vocês ouvirem coisas desse tipo, é da idade mesmo, não tem o que fazer. Se você estiver reclamando, eu tô com queixa de libido, mas pra que vai ter libido com essa idade, querida? Você não tá com idade pra isso, você tá com idade pra fazer crochê, você tá com idade pra assistir televisão, pra cuidar de neto. Sua idade é o quê? Pra cuidar de neto, não tem que ter libido, né? Então, quando vocês ouvirem esse tipo de coisa, a gente tenta, pelo amor de Deus, deixa de entrar por um ouvido e sair pelo outro. E o que vai fazer com que vocês consigam isso? Consigam filtrar o que é verdade e o que é crença, o que é coisa que só te puxa pra baixo, que só faz com que você não consiga buscar ajuda, né? Porque quando a gente vai acreditando nessas coisas, que é da idade mesmo, que não tem o que fazer, a gente não procura ajuda. Porque pra que eu vou procurar ajuda se eu já sei que não tem solução, né? Porque a menopausa não tem solução, que eu tenho que me acostumar. Aí a gente vai ficando pra trás, a gente vai acreditando nisso e vai só piorando os nossos sintomas e aí vai ficando cada vez mais difícil a gente procurar ajuda. Porque quanto mais lá no fundo do poço a gente tá, muito mais difícil a gente ver luz, né, pra querer sair. Então, o que eu tento muito fazer isso com vocês, trabalhar isso com vocês, é dar conhecimento. Porque conhecimento realmente é poder pra vocês. Então, quando a gente tem conhecimento do que a gente pode fazer pós-menopausa, que é possível ter vida pós-menopausa, pós-climatério, você tem que ter sua vida de volta, que você não precisa sofrer, você tem que se livrar desses sintomas, que isso não é normal, é comum, porque um monte de mulher na menopausa está sofrendo, verdade, mas não é normal, você não precisa passar por isso. Então você tem que saber filtrar. Então tem tipo de coisa, sei lá, eu sinto minha pele minguar, escorrer, né? Tá caindo tudo, doutora. O que eu tenho que fazer?
Tem gente que fala, não tem que fazer nada, deixa cair mais, porque quando cair mais você consegue fazer uma plástica no seu rosto. Então, meu cabelo tá caindo, o cabelo tá todo quebradiço, todo caindo, o que eu tenho que fazer? É da idade, corta ele mais curtinho, né? Pessoa velha não pode usar cabelo comprido, tem que cortar. Corta mais curtinho que você não vai perceber que ele vai cair. Então, gente, é muita coisa que a gente ouve, é muito preconceito com essa idade. Então, vocês têm que conseguir se libertar. E pra gente se libertar, né, tem que ter conhecimento. Não adianta, você só vai ter resposta para isso se você souber, se você realmente acreditar, se você vivenciar isso. Aí você consegue responder e consegue passar por cima dessas crenças limitantes. Porque tem vida sim, depois da menopausa, e eu provo isso por A mais B várias vezes para vocês. Vou provar aqui no decorrer dessa semana. Vamos embora pro erro 6 e último erro. Gente, esse erro número 6 é para fechar com chave de ouro, porque na verdade ele podia ser o erro número 1, o erro número 2, o número 3, porque é o erro mais importante, gente. Esse erro aqui, ó, vou botar bem grandão, seus problemas nunca são prioridade. Quem se identifica aqui com esse erro? Você se identifica, você que está aí me assistindo? Seus problemas nunca são prioridade. Se identificou? Porque isso aqui é batata. É impressionante como é uma característica até, eu diria, tipicamente feminina, né? A gente sempre vai colocando as outras pessoas que a gente ama na nossa frente. Mas tá errado, né? A gente não deve fazer. E eu tento sempre me corrigir e você deve se corrigir também. Porque sempre tem uma coisa mais importante que nossos problemas, sempre tem uma coisa mais importante pra gente resolver, sempre tem uma coisa da outra pessoa pra gente resolver. Então, não, eu não vou começar a fazer essa transformação, eu não vou parar essa semana pra pensar em mim, porque eu vou cuidar do meu neto, porque minha filha pediu para deixar o filho dela aqui comigo, eu vou ter que cuidar do meu neto. Não vou porque o meu filho entrou na faculdade, então tem que ajudar ele aqui, porque eu não sei o que, não sei o que. Não vou porque... Olha, gente, tudo a gente coloca na frente da gente. E aí, não tem transformação, não vai acontecer. Se você não priorizar, se você não parar tudo, voltar e começar a fazer uma coisa diferente, a se priorizar, a transformação não acontece, né? A gente tem que parar um pouco e pensar na gente, porque além da gente ter esse negócio da gente botar tudo na frente pra cuidar de todo mundo, pra depois pensar em nós, não funciona, isso na verdade vai dar errado. Por que vai dar errado, né? A gente, por a mulher ter essa característica de ser pilar, quando ela não tá bem, todo mundo em volta não tá bem junto. Então a ordem tá trocada, gente, não é lógico isso. A gente tem que se cuidar primeiro, se amar primeiro, ter esse autocuidado com a gente, pra gente conseguir amar os outros, pra gente conseguir cuidar dos outros, pros outros amarem a gente. Essa ordem a gente tá fazendo trocada. A gente erra muito nisso. É um erro muito frequente, né? A gente aprende isso até quando a gente entra em avião. Toda vez que entra no avião, o cara lá do avião fala: primeiro coloque a máscara em você, pra depois colocar a máscara na criança que estiver do seu lado, ou na pessoa que não estiver sabendo colocar do seu lado. Primeiro é isso. Primeiro a gente tem que cuidar da gente, para depois a gente conseguir cuidar do outro. A gente tem que ter o nosso melhor, pra gente poder dar o nosso melhor. Quando a gente tá mal, a gente não consegue. A gente vai dar o quê pra alguém se a gente não tem nem pra gente mesmo? Então esse cuidado tem que vir aqui da gente, tem que sair, né? A gente espalha o que a gente tem. Então a gente tem que estar se sentindo bem pra gente poder dividir, dar amor pras pessoas. Então, destroca isso aí, essa ordem. Pode ser muito bonita, você pode achar outra ordem até egoísta. Muita gente pensa isso. Não, é egoísmo pensar em mim primeiro. Não. É justamente o contrário. Quando você pensa em você, quando você está bem, você consegue muito mais cuidar das outras pessoas que você ama. E as outras pessoas sofrem muito menos não vendo você sofrer. Então se prioriza. Esse aqui é erro número 1. Eu nem sei porque eu botei no erro número 6. Esses erros, gente, todos foram pensados justamente para dar essa chacoalhada em vocês. Porque não adianta achar, desde o erro número 1, que vocês vão achar um milagre para resolver a vida de vocês, para resolver todos os sintomas, até isso aqui, colocar sempre tudo na frente de vocês, que vocês vão ter alguma transformação na vida. Não!
Tem que parar de errar. E parar de errar esses 6 erros não é fácil. É um erro que a gente vem cometendo, né, de forma rotineira, frequente. Há anos vocês estão fazendo essa mesma coisa errada. Por isso que essa aula dos 6 erros eu escolhi para dar aqui no primeiro dia. Para realmente vocês pararem, pensarem, ter essa semana inteira para trabalharem nesse assunto. Se identifiquem aqui, vejam qual erro você está cometendo mais, o que você pode fazer para mudar, o que você pode fazer para parar de errar, o que você vai fazer de hoje em diante para te ajudar, para fazer os seus 50%. Eu tô aqui fazendo o meu, mas se você não parar e se organizar e tentar ver, ó, eu erro pra caramba nisso aqui, eu vou passar a pensar, deixar um tempo livre pra mim, pra eu me cuidar, um tempo livre pra eu fazer minha atividade física, um tempo livre, sei lá, faça alguma coisa por você, se coloque em primeiro lugar. E a primeira coisa, gente, que vocês vão fazer pra vocês, é pequenininho, hein? É o que eu tô pedindo. Só reserve essa semana pra vocês. Assim, mergulhe nessa minissérie, nessa semana transformadora. Consumam tudo quanto é conteúdo que a gente vai conversar aqui. Vai ter aula aqui na quarta-feira de novo, na sexta-feira de novo. Eu vou fazer várias lives no decorrer da semana. Participe de todas as lives. Fique aqui engajada. É tudo gratuito para você. Então, consuma tudo que você puder de conteúdo para você realmente ver a transformação acontecendo na sua vida, tá? Vamos fazer isso juntos, é uma troca aqui. Eu vou me doar para vocês, mas vocês têm que se doar também. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Já vou aqui deixar um spoiler da aula 2. O que vocês vão ver na aula 2? Aula 2 é... Gente do céu! A aula 2, vocês me falam o tempo todo sobre esse negócio. Mas, doutora, eu não quero fazer modulação hormonal. Doutora, eu não posso fazer modulação hormonal. Tem saída pra mim? O que eu faço? Gente, tem, assim, um mundo de alternativas além da modulação hormonal para tratamento da menopausa. Então, tem várias coisas dentro do método Ressignifica a Menopausa que vai muito além da modulação hormonal. Inclusive, volta e meia eu falo para vocês que modulação hormonal também não é milagre. Não adianta você ir lá plantar um hormônio na pessoa e a pessoa vai ser a vida transformada. Não vai ter. Então, põe ela lá no despertador, meio-dia, quarta-feira, nós vamos conversar sobre as outras possibilidades que não a modulação hormonal para o tratamento do climatério e da menopausa. Vocês vão ver exatamente isso, o quanto o método Ressignifica a Menopausa é um método libertador, literalmente. Porque você para de ser refém de consultório, do médico caro, do médico X, do médico Y. Você consegue causar a transformação, né? A gente tem o guia, o passo a passo para você conseguir ter sucesso nesse tratamento. Então não perde a aula 2, que a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre como, se você não quiser usar a modulação hormonal ou não puder usar a modulação hormonal, como é que você faz para ter a sua vida de volta na menopausa. Quarta-feira, meio-dia. Além disso, queria falar com vocês, encaminhem esse vídeo para quem vocês conhecerem que pode se beneficiar, que esteja passando por essa fase de climatério e menopausa. Vamos ser abelhinha, vamos pulverizar coisa boa, né? É muito legal quando a gente pode espalhar isso, então espalhem. Eu tô fazendo aqui a minha parte, quanto mais mulheres souberem disso, muito melhor. Então faça a sua parte aí, conto com a ajuda de vocês. Além disso, se você gostou, aqui embaixo tem essa área aqui para você deixar os seus comentários, deixar suas dúvidas. Adoro, gente, deixa. Tudo que vocês acharem, tudo que vocês quiserem falar comigo, podem colocar lá que eu mesma leio, eu adoro ler, eu adoro essa interação nossa, adoro essa interação com você. Então põe lá o seu comentário, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E a gente se vê na quarta-feira, meio-dia, e a gente se vê na live no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu acho que já segue, né? Mas se você ainda não me segue, vai lá e me siga, que é a minha principal rede social, a gente tá sempre interagindo por lá, tá bem? Um beijo pra vocês, eu espero vocês lá na quarta-feira, mas não é para tudo que eu coloquei aqui no quadro a gente esquecer, não. É para vocês viverem isso durante essa semana inteira. É o nosso trato, o nosso combinado. Eu aguardo vocês lá na quarta. Beijo. Eu mando para todas as minhas amigas, eu mando os links, tá? Faça sua inscrição. Eu não quero que vocês passem pelo que eu estou passando já há 3 anos. Eu falo para elas, né? Vocês já vão ganhar em anos de mim. Eu falei para minha filha, ela vai ganhar uns 30 anos aí na minha frente, viu? Eu falo para ela.